que é ter conhecimento, que é buscar novas informações, tá certo? Muito obrigado a Ricardo, a Tereza, a Márcia, a Fábio e o nosso querido aí Marcondes, né, por completar mais essa live aí que a gente vai fazer hoje. Agradeço demais a atenção de vocês e muito obrigado e boa sorte a todos, né, nesse debate. Boa noite. Eu quero agradecer a palavra do meu querido presidente Max Maciel. Eu acho que nossa ATP nunca foi tão bem conduzida. Ela não só foi trazida de volta à atividade, mas ela foi muito bem conduzida. Eu acho que nesse momento de adversidade não podia ser outra pessoa que não fosse Max para estar cuidando da nossa associação. E o associativismo é coisa que a gente deve preservar, porque o associativismo nada mais é do que um meio de organização coletiva, humana. Seja em que vertente for, o associativismo ele deve estar presente em todas as atividades. E a nossa não é diferente, pois nós nos associamos, nós da área trabalhista, nos associamos naturalmente naquela vivência que, na verdade, está me dando uma saudade danada daqueles corredores. Aqueles corredores, o calor humano é o que, com o devido respeito, nos faz diferente das demais áreas de direito. Né? A gente tem o dia a dia de relacionamento, que isso se prolonga por anos, não é? Então, gente, aproveitando para agradecer a ATP, a ESA e a CDT, que realizam isso, assim como a ASP, Associação dos Advogados de São Paulo, a maior associação do país, só é menor do que a própria Ordem dos Advogados, né? Congrega cerca de 100 mil advogados, então ela nos apoia, e dizer que é com muito prazer que esse projeto siga na sua edição 9, a 9ª edição, trabalhista, Siga-me Trabalhista. Hoje eu fui sorteado para estar, de certa forma, aqui, pelo menos como testemunha especial de pessoas maravilhosas que estão no dia a dia, como o doutor Fábio Silveira, doutora Tereza Andrade, doutor Ricardo Rabelo Vajal. Vou colocar o Rabelo Vajal, porque Ricardo Vajal é um soldado da advocacia trabalhista, é um operário, e para não confundir, eu vou colocar o Rabelo Vajal. É claro que com muita honra, né, está conosco aqui. E minha querida doutora Márcia Santos, pessoa que eu tenho assim uma estima inominável. Isso digo nos 4 cantos do mundo onde eu ando. Né? Para mim é uma honra estar com vocês. E nesse momento aqui que a gente vai dialogar, né, eu quero aqui, vou dizer, vai ter 15 minutos para cada um, evidentemente. Eu sei que é muito pouco, mas a gente vai deixar um gostinho de quero mais para que haja novos eventos, para que a gente possa novamente conversar. Vejo aqui que chegou por aqui por perto a doutora Renata Vale. Estou notando também que meu querido Ricardo Vajal, que eu acabo de falar, o operário da Justiça do Trabalho, está por aqui também, e sei que tem muitos que ao longo do tempo eu vou falando. Quero começar esse nosso bate-papo, que é uma ideia que tem dado certo, né? Esse lado da gente estar fazendo diferente as lives, porque puxa outros assuntos, temas particulares e, ao mesmo tempo, que são convergentes. Né? Então, eu vou chamar, em primeiro, minha querida Márcia Santos, que é uma advogada trabalhista, atuante, extremamente atuante, muito, mas muito querida dos nós advogados, que vai trazer um tema muito interessante para nós, que é as garantias provisórias no emprego em caso de redução ou suspensão do contrato de trabalho. Então, doutora Márcia, eu quero começar a lhe perguntar, que garantias provisórias são essas? O que é que a senhora tem a dizer? Peço que os outros liguem o microfone para facilitar. Boa noite. De antemão, boa noite a todos que estão assistindo a live. Boa noite, em especial, ao mediador Marcondes Oliveira, que, da mesma forma que ele falou, eu tenho um carinho enorme. Conheço de longas datas, nem vou dizer aqui o tempo,
Doutora Tereza, aproveitando, o seu microfone está aberto. Amigo, esses super feras competentes, doutora Tereza Andrade, doutor Ricardo Vajal e doutor Fábio Silveira. Pessoas que, além de excelentes profissionais, são excelentes pessoas humanas. E também agradecer o convite a Leonardo Doutora Márcia, deu uma travadinha. A senhora está travando de vez em quando. Presidente, sempre enaltecer. Oi. Seu microfone está travando. Depois que você falou meu nome, deu uma travada e depois continuou um pouquinho depois e travou novamente. Pronto. Olha, como pode ter algum problema técnico, eu vou sugerir, eu vou passar para outra pessoa para que não fique cortando. Eu vou lhe sugerir sair e entrar novamente, tá? E eu vou passar para o outro para que não haja perda na sua fala, tá? Ok, tá certo. Eu tirei e botei aqui o meu 4G só para ficar melhor. Talvez fosse isso. Então, quer continuar? Pode continuar, então. Pronto, então vamos lá. Então tá certo. Então, agradecer pelo convite à ATP, doutor Leonardo Camelo, doutor Max Maciel, sempre dizendo que a ATP fazendo história começou com a conversa jurídica nas sexta-feira, onde eu era assídua, gostava e era de grande conhecimento para todos. E agora, através do Siga-me. Então, o meu tema hoje é quanto à questão das garantias através da medida provisória 936/2020, que foi transformada em lei, publicada na data de ontem, a 14.020 de 2020, e ela veio com as garantias provisórias, que é bem diferente da questão da estabilidade, né? Então, vem através do artigo 10, tanto da medida provisória 936, quanto da lei 14.020. Traz no seu bojo essa garantia provisória, aquelas pessoas, aqueles empregados que tiveram seus contratos de trabalho feito acordo para redução de jornada e de salário e também de suspensão. Me chama a atenção de imediato o caput desse artigo 10, onde diz que essa garantia provisória será devida apenas àqueles empregados que efetivamente receberem o bem. E aí me chama logo a atenção. Então, aqueles empregados que tiveram a redução de 25%, eles não terão direito ao bem, pelo caput ali expresso, não. Mas aí a gente precisa fazer realmente uma leitura de como é que foi feito para evitar, inclusive para verificar se as empresas não utilizaram dessa redução apenas como fraude. Mas a letra da lei, o caput, ele é claro no sentido de que só os empregados que receberam efetivamente o benefício emergencial, que é o bem, tá? Tanto a medida provisória 936 quanto a lei 14.020, publicada ontem, ela veio com o escopo de preservar emprego e renda, garantir a continuidade das relações trabalhistas e também reduzir o impacto social face a essa pandemia do coronavírus. E aí ele veio, tanto a medida provisória quanto a lei 14.020, ela veio com três, na verdade, baseada com três tripés, que seria a redução do contrato de trabalho, a suspensão e o pagamento do bem. Eu precisaria dar esse ênfase antes de entrar efetivamente no artigo 10 da medida provisória e também da lei 14.020, que ficou o mesmo artigo. Então, o que é que a gente tem aí? Aqueles empregados que tiveram seu contrato suspenso ou que simplesmente tiveram a redução de 70% da jornada de trabalho e, consequentemente, do salário, eles vão ter uma estabilidade de igual período que tiveram o seu contrato reduzido ou suspenso. No caso do contrato reduzido, redução de contrato de trabalho, a lei foi bem específica no sentido de que ela pode ser feita por até 90 dias. No caso da suspensão, a lei determinou que poderia ser feita por até 60 dias. E essa garantia, ela leva esse período também. Tá? Um minutinho, deixa eu beber água aqui. Então, essa garantia, ela leva em conta esse período de que foi acordado pelas partes.
Então, se eu tive uma redução ou uma suspensão de 30 dias, consequentemente, eu vou ter uma garantia provisória de 30 dias também. Interessante que existe um limbo aí, por exemplo, se um empregador ele passa 2 dias para convocar e diz, olha, só vem aqui, volte, o contrato acabou esse período, a gente consegue abrir, volte a trabalhar daqui a 3 dias, e aí ficaria um limbo de 3 dias aí sem garantia. Eu considero que essa garantia que o empregado tem, ela obrigatoriamente ela tem que ser contada a partir do retorno da jornada normal de trabalho. Independentemente desse período, eu tenho que contar os 30 dias, os 60, os 90, a partir de quando o empregado retorna às suas atividades normais. Importante isso. Que alguns empregadores, eles estão fazendo uma contagem, passa 5 dias com o empregado, não quer mais um empregado, passa assim, não, fica em casa 5 dias, quando voltar faz uma redução de menos 25 esse período. Não, essa estabilidade, essa garantia ela é contada a partir do retorno. Então, é importante esse aspecto. E aí, a própria lei ela é bem específica, no sentido de qual o período de garantia e que percentual vai ser pago. Porque, na verdade, eu estou sempre falando em garantia provisória e quando eu me pego falando em estabilidade, eu dou aquele retorno, porque, na verdade, eu não entendo que, se por acaso houver demissão, vai caber a reintegração de forma alguma. A medida provisória e também a Lei 14.020, ela determina uma indenização. E essa indenização ela já vem totalmente detalhada nesse artigo 10. Então, nós temos, quando o contrato ele é suspenso, ou se a redução for de igual ou superior a 70%, nós teremos uma garantia provisória de igual período e o valor que vai ser pago vai ser de 100% do salário do empregado. E é importante que o valor que o empregador ele vai pagar não é em cima dos salários que ele teve na redução ou na suspensão. Não, é em cima do salário que ele recebia antes de ter tido o contrato reduzido ou suspenso. Então, isso é muito importante que o empregador tenha conhecimento desse dado, sim. Se, por acaso, nas reduções que forem de 25% até 50%, ele vai ter o valor vai ser em cima de 50% do salário que ele teria direito. Se o empregador ele tiver reduzido o contrato de trabalho do empregado entre 50% a 70%, ele vai pagar 75%. E, como eu disse antes, igual ou superior a 70%, ele vai pagar o salário de 100% do valor que ele teria direito no salário normal do empregado, certo? Então, isso são algumas de detalhes importantes que eu gostaria de trazer para vocês. O artigo 10, eu vou até aqui no artigo 10 da lei, deixa eu ir aqui na lei, só um minutinho. Ele diz, artigo 10, fica reconhecida a garantia provisória do emprego ao empregado que recebeu o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que é exatamente aquele tópico que eu disse que teria obrigatoriamente que receber, em decorrência da redução da jornada de trabalho e da suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, ele traz os incisos todos dando percentual por percentual. Está muito claro. E há expressa determinação nesse artigo que estão de fora todos aqueles empregados que forem demitidos por justa causa ou que tiverem o seu contrato, ou tiverem pedido demissão. Eu recebi, há um tempo atrás, uma lanchonete que estava querendo demitir por justa causa, estava preocupada com esse detalhe. Eu posso demitir? Pode sim. Ninguém é obrigado a permanecer com o empregado que tenha realmente incorrido em uma das alíneas do artigo 482. Então, isso pode acontecer sem problema algum, tá certo? Então, esse é o texto da lei literal que eu trouxe para vocês. Não há muita conservações, a gente precisa, na verdade, só ler o que está no artigo 10, e ele está bem explícito nessa questão, inclusive dos percentuais a serem pagos a cada empregado pelos incisos. Então, não tem muita dúvida, e se tiver a letra da lei, ela está ali
para poder esclarecer a todo mundo, tá certo? Então, na verdade, fiz uma geral sobre esse artigo 10, tanto da MP 936/2020, quanto da Lei 14.020 de 2020, e a lei foi publicada ontem, sem muitas novidades, ela praticamente ratificou toda a medida provisória, tivemos poucas alterações, e nesse aspecto de garantia provisória, praticamente não houve alteração. Houve só um acréscimo na questão da gestante, e aí é interessante ler, eu vou voltar no artigo, saiu aqui da minha tela, mas o artigo, perdão, está aqui o artigo, inciso, saiu da minha tela a lei. Mas ele determina que, no caso da gestante, ela vai ter uma estabilidade que ela só vai iniciar a partir de terminada a contagem do período da suspensão ou da redução. Isso não estava no texto da medida provisória 936/2020. Então, é isso daí, gente. A garantia provisória é devida, não é reintegração, é pagamento de indenização, e foi feita para quê? Para evitar as demissões que, infelizmente, aconteceram, até porque todas essas medidas do governo, elas foram bem tardias, inclusive essa última. Eu acho que toda a classe trabalhista estava em busca de que houvesse nessa lei um acréscimo para colocar um período de suspensão e de redução maior. Eu acho que praticamente a classe empresarial já utilizou todo esse período. E, infelizmente, não tivemos. Vamos agora esperar que tenha um decreto do governo federal que possa elastecer esse período para que as empresas que não estejam funcionando normalmente ainda, porque o normal ainda está longe, né, de acontecer, que ele possa vir um decreto para poder acrescer esse período de suspensão. Então, é mais ou menos isso, Marcondes. E a Muito todos. grato. Você foi perfeito, utilizou aqui seu tempo para mandar o recado, para confirmar essa novidade aí da Lei 14.020, né? E, de antemão, já agradeço essa forma muito objetiva de trazer para a gente isso. E, evidentemente, vamos ver o que é que vai se acontecer no decorrer, né? E, dando andamento na nossa conversa, vou trazer agora o Dr. Fábio Silveira, ele que é advogado bacharel em administração pela UFPE, mestre em inovação e desenvolvimento pela UNFG, laureado, professor de pós-graduação de várias instituições de ensino e pró-reitor administrativo e jurídico da Univisa. Antes, porém, quero falar aqui também, mandar um abraço para a querida Marina Roma, presidente da CDT, e Renata Vale, que estão por aqui nos prestigiando, tá? Dois tratores da CDT também, minha querida e amada amiga Silvia Nogueira, conselheira federal, que nos honra demais. Eu acho que a advocacia trabalhista nunca teve tão prestigiada em Brasília, em tudo por tudo. É nossa guerreira. Um abraço para você. Doutor Adriano Cabral, que é o representante da ESA aqui com a gente, ele que é coordenador do Núcleo Trabalhista da ESA. Um grande abraço para você, meu amigo. E, sem mais delongas, vamos trazer aqui a nossa fala, o nosso querido Fábio Silveira, para nos brindar com o novo rito processual apresentado nas varas do trabalho no período da pandemia da Covid-19. Veja bem, veja que assunto a gente está trazendo aqui, juntando um com o outro, falamos do calor humano. Meu bom amigo, a palavra é sua. Muito obrigado, boa noite a todos. Estão me escutando bem? Saúdo a todos, doutor Ricardo Vajal, doutora Márcia Santos, belíssima explanação, doutora Tereza Andrade, minha amiga Silvia Nogueira, meu amigo Marcondes, e saúdo também o nosso presidente Max Maciel. Meu amigo Marcondes, me controle, porque eu sou que nem nosso amigo Max, eu perco a hora na apresentação. Pois bem, por que eu vou apresentar de maneira bem simples essa situação que que lastreou a questão trabalhista?
essa mudança de rito que eu considero da parte processual do trabalho. Primeiro, já vai uma crítica logo, eu acredito que a gente já deveríamos ter um código de processo trabalhista bem mais elaborado e dando uniformidades aos atos judiciais a quais nós fazemos parte e instrumentalizamos. Pois bem, pegando as palavras do doutor Marcondes, onde ele fala do calor humano nas varas do trabalho, onde nós se encontramos naqueles corredores, onde nós temos aqueles atos que são puramente, inicialmente, presenciais. Pois bem, vejam, analisem que a pandemia do Covid atingiu em cheio o instrumento processual do trabalho, a qual tem seus atos representativos muito na pessoalidade, na atuação presencial das partes no ambiente das audiências. Ora, falando que os ritos processuais, sumário, sumaríssimo e ordinário, eles não mudou na CLT, tem lá no seu artigo 848, 849, 852, B, assim por diante, a qual diz que a audiência é una, mas mesmo assim existe a praxe trabalhista que dividiu esta audiência e dividiu os atos processuais do trabalho. Ora, o que é que aconteceu? O instrumento do trabalho é um instrumento importante, fundamental e de garantia da dignidade da pessoa humana. A justiça do trabalho é o cerne, o balizador da garantia fundamental desses direitos sociais, para que não ocorra a injustiça social. Mas para que isso se dê, não se pode, principalmente nesse momento que foi atacado principalmente o Instituto do Trabalho, e agora não ponho culpa em empregadores e empregados, porque eu estou vendo muitos amigos que são empregadores, empresas que estão fechando mesmo, não têm condições, não estão sobrevivendo, as pessoas estão perdendo seu emprego e não têm condições nem de recuperação de suas verbas, isso é verdade. Então, nós estamos a um momento de caos na chamada justiça social. E o instrumento do trabalho é fundamental, balizador, nivelador dessas injustiças e desses problemas sociais. Pois bem, acontece que, como era o rito antes na pandemia, entramos com uma petição, se ela tivesse acima de 40 salários mínimos, haveríamos o rito ordinário. Vamos falar mais do rito ordinário. O rito sumário vai para a audiência una, onde apresenta a contestação, assim vai. Pois bem, qual o problema surgiu? Os atos fundamentais, os atos primários da Justiça do Trabalho são presenciais. Agora não são mais, não podem ser mais. Aquele calor humano que o doutor Marcondes tanto falou, ele foi atacado na veia diante dessa pandemia. E nosso processo do trabalho sofreu uma profunda alteração. E eu vou dizer mais. Sábio foram os juízes a utilizar o artigo 775, parágrafo 2º, que determina que eles podem alterar os prazos e os atos, e assim houve a decomposição desses atos, onde a parte agora pode apresentar uma contestação, depois abre-se vista para a juntada de mais provas, se assim o quiser, e logo depois abre-se vista para análise das provas da outra parte. Qual o problema? Eu vou dizer aqui. Eu atuo também no TRT 4ª Região, Rio Grande do Sul, fora aqui, São Paulo, e vi prazos dados por um despacho inicial, prazos diferenciados. Ora, como não temos mais a presença de todos na audiência inicial, e para não perder a defesa e o contraditório, foi decomposto esses atos. E que eu achei belíssimo, porque pela primeira vez eu pude analisar as provas da outra parte e dar uma
verdadeira defesa escrita, demonstrando alguns fatos que antes, em audiência rápida, que o juiz aperta e diz assim, tem outras audiências, fale das provas. Senhores, aquilo ali, principalmente para o advogado novo, é perdido. Ele diz que impugna todos ou não impugna nada e pronto. Isso é verdade, isso a gente sente. E agora, pela primeira vez, eu percebi que estava. Mas qual o problema? O problema da uniformização dos ritos. Abriram-se prazos para mim no Rio Grande do Sul de 15 dias, subsidiariamente, para ambas as partes. Abriram prazos para mim em Pernambuco por 5 e 5 dias. Até de 10 em 10 dias. Ou seja, na verdade, o problema é o seguinte, fica muito na mão do magistrado algo que deveria ter uniformidade. Algo que os atos jurídicos deveriam estar predeterminados em lei. Mas a norma do artigo 775, parágrafo 2º, determina o seguinte, que o magistrado poderá, em certas situações excepcionais, como esta, definir ou prorrogar prazos e alterar atos para que possa ser atendido todas as demandas e atender a defesa e o contraditório das partes. E foi isso que foi feito. Porém, a Justiça do Trabalho poderia utilizar mais o Código de Processo Civil, onde questões de direito poderiam ser analisadas sem sequer marcar nenhuma audiência. Exemplo, se temos uma rescisão indireta por falta de pagamento de FGTS, se até o dia da entrada da contestação não houve pagamento de FGTS, não tem audiência para analisar as provas em si. A juntada do extrato analítico do FGTS, ao tempo ali, na juntada das provas seguintes, poderia fechar o processo como um todo. Ir direto para uma sentença definitiva. Então, o que está acontecendo no processo do trabalho? O processo do trabalho foi atingido como um todo. O rito processual foi modificado, decomposto, foi perfeito, porém, houve uma variação de acordo com a atuação de cada vara, de acordo com a jurisprudência interna de cada juiz quanto aos prazos processuais. Então, o que não há uma uniformização que é prejudicial para a defesa e para a advocacia como um todo. Porque tudo é lastreado num despacho inicial, onde o juiz manda se colocar a contestação no prazo de tantos dias, faz juntada de novas provas e depois análise das provas da outra parte em tal prazo. Só que disso aí já recebi de 5, de 10 e de 15. E, por fim, o processo todo ainda resume-se a marcar uma audiência, que está com todas as dificuldades, até de reunir as partes, certo? Ou mesmo fazer, porque nem todos têm... Imagine as testemunhas, não tem uma internet como nós temos até, para que possa fazer uma verdadeira conciliação inicial, como compete a qualquer audiência em sua fase inicial de abertura, uma conciliação, uma ouvida boa, uma discussão, uma análise. Enquanto alguns ritos poderiam ser decompostos, porque são questões puramente de direito, e ser analisadas profundamente. Então, o que estamos passando é muito sério, porque o processo do trabalho é a instrumentalização e balizador dos critérios, dos instrumentos e dos mecanismos de defesa de garantias e direitos fundamentais, sociais, do empregado, e eu também digo do empregador, porque nós sabemos que temos que ver as duas partes, certo? Diante disso. E que está havendo, realmente, problemas de erros processuais nesse rito formalizado que não está uniformizado em todos os tribunais. Existem discrepâncias, existem alterações de prazos
em que ocorre realmente erros e que cabe também ao advogado sofrer penalidades, porque é fácil de haver a perda do seu direito de ouvida, de fala, quando você perde aquele prazo ou se confunde, porque tudo está resumido ao chamado despacho inicial, onde ele define o rito. E este é o problema que eu considero maior dentro dessa esfera da justiça processual do trabalho. Não há, na verdade, uma uniformização de atos e prazos definidas pela toda a justiça do trabalho a nível nacional. E o prejuízo maior recai para as partes. E esse é o ponto fundamental. Eu também estou com várias audiências que já passou por todos esses, digamos, esses atos, e qual o juiz espera até a abertura ou ver como é que vai fazer a audiência mesmo digital pela dificuldade, que eu tenho clientes no interior, vejam, e clientes em estados onde a pandemia retornou e afetou diretamente a sociedade como um todo. No Rio Grande do Sul, estávamos para ter várias audiências, foi tudo paralisado, suspenso. Não é fácil, nem mesmo digitalmente, você ter acesso, você dá às partes o direito e a igualdade no processo, a isonomia e o respeito, para que eles possam falar e se defender e mostrar o que foi que aconteceu diante dos fatos surgidos à época do labor. Ora, diante disso, realmente surge para a Justiça do Trabalho a necessidade, fechando em si, a necessidade, eu digo pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, órgão máximo disso, de criar um procedimento uniforme, mas a nível nacional, para dar às partes e que possa, assim, criar mecanismo para a primazia da realidade, porque nós sabemos que no trabalho temos esse problema. Só análise de documentos não refuta a verdade. Então, criar mecanismos de defesa que mostre e que abra o contraditório e a ampla defesa para ambas as partes, mas que seja uniforme em todo o território nacional e que considero que, mesmo que a pandemia tenha sido mal, que abalou a sociedade como toda, mas ela trouxe a necessidade de a gente rever a instrumentalização do processo trabalhista. E assim, eu considero que até o mecanismo da decomposição dos atos foi muito bom, mas a falta de uniformização se perdeu na questão do direito às partes de responder e de defender-se diante dessa esfera trabalhista. Então, eu falo que há este problema, que é necessário o Conselho Superior da Justiça uniformizar todos os atos e prazos, ficando em todas as esferas um rito único, comum, que, por mim, já estava com a reforma trabalhista 13.467, que afetou principalmente a esfera do trabalho processual, haveria, com o artigo 940, parágrafo 1º, onde está os pedidos certos e determinados, e assim há uma decomposição de atos até onde antes não víamos. A gente fazia aquela praxe trabalhista do pedido único, do pedido genérico. Então, houve uma decomposição e instrumentos que foram trazidos também, com a exceção de incompetência territorial, a desconsideração da personalidade jurídica, instrumentos do Código de Processo Civil, a Lei 13.105 de 2015, nós deveríamos uniformizar e deixar mais próxima do processo do trabalho, do processo civil. E alguns elementos, alguns processos poderiam seguir até o final sem sequer marcar nenhuma audiência, à medida que não há, analisando os elementos dele, na inicial e na contestatória, o juiz poderia prover, já que é questão puramente de direito de provas materiais, a questão de definir já a sentença. Então, a falha no Código de Processo do Trabalho é que não há um rito
uniformizada, e quando chegou a pandemia, as nossas audiências e nossos atos, que eram muito presenciais, foram atacados fortemente, e com isso fomos punidos com um mecanismo que ainda é, digamos, eu considero amador. A gente não supre as nossas necessidades como todas. Eu digo, os advogados, não há um procedimento uniforme, um procedimento correto, definido em lei explícita, qual determine. Há uma norma aberta, artigo 775, parágrafo 2º, que determina que os juízes definirão os prazos e os atos necessários para prover o rito processual. Doutor Fábio, o seu trator é bom, mas o tempo passa depressa. É tão boa a sua conversa que a gente nota o tempo. Muito obrigado, Marcondes. Tem mais tempo para o senhor falar ainda. Então, se quiser concluir o raciocínio, para fechar. Só para fechar, eu digo que a falha da falta de um rito nos leva à obrigatoriedade dos nossos conselhos superiores analisarem a necessidade de já provermos um rito comum, certo? Como é o Código de Processo Civil. O que muda são os valores que nós temos, mas, na verdade, há um rito comum decomposto e com os atos e prazos pré-determinados para todo o território nacional, para atender nossa demanda, principalmente para não pararmos nesse momento de pandemia, porque nossos atos, principalmente, são simbolizados por audiências e quase todas presenciais. Assim eu sinalizo, desejando uma boa noite para todos, tá certo? Saúde e paz, e estou aqui à disposição dos amigos. Muito grato, doutor Fábio Silveira. Realmente há um clamor, né? Porque tanta coisa a gente já viu que o Código, entre aspas, de processo trabalhista tem ajudado, inclusive, o Código de Processo Civil, do qual ele é filho, mas tantas coisas já aproveitaram lá, mas como existe um clamor, e tomara que chegue essa unificação do Código de Processo do Trabalho, que a gente tenha uma forma de ter um rito único para qualquer parte do país. Imagine em algumas cidades, que não é aqui, é outro lugar que tem 23 varas, às vezes são 23 processos, não é aqui, em algum lugar aí, que imagine quando tem 100 varas, imagine se for 100 códigos de processo, né? Há quem chame até o adjetivo com o nome do juiz, aqui é Código de Processo tal, aí... Então, realmente, essa sua fala temos uma conselheira federal aqui, que é processualista, está aqui com a gente, professora Silvia Nogueira, e eu tenho certeza que ela também pensa igual ao senhor, e certamente pode fazer zoada lá pelo Conselho, fazendo com que esse assunto vá se espalhar um pouquinho mais. Quem sabe a gente tem um Código de Processo aí, quem sabe, aproveitando tantas mudanças, por que não mais essa que seja favorável? Já que teve tantas desfavoráveis, por que não pelo menos essa, para a gente trabalhar, que é nosso meio, nosso instrumento, nosso equipamento de trabalho, que é o Código de Processo, não é? Muito grato pela sua fala. E agora, adiantando, aproveitando para dizer, que eu não posso deixar de dizer, temos uma outra amiga grande aqui da ATP, um outro trator que temos na ATP, que é a doutora Silvana Fonseca. Um beijo para você, minha querida. Estou vendo aqui também a doutora Francinete Monteiro, um abraço para a senhora. E, aos poucos, eu vou falando, os que eu estou vendo. E agora, trazendo aqui nossa querida doutora Tereza Andrade, pessoa que muito me honra lá na Comissão de Educação para a Cidadania da OAB, tem ajudado bastante nesse momento de adversidade, nesse momento de exceção, momento que a gente está reinventando a Comissão de Educação para a Cidadania. Doutora Tereza, advogada trabalhista, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pelo Estácio FIR Recife, membro da Comissão de Direito do Trabalho, que é capitaneada por minha querida Marina Roma e Renata Tavares, que estão aqui conosco, né? E
evidentemente, membro da Comissão de Educação para a Cidadania. Agradecendo a sua participação, me honrando nesse momento com sua presença, lhe passo a palavra, que sei que vai falar aqui sobre essa conversão também, né, sobre a conversão da MP 936 pelo projeto Lei 15/2020 e suas implicações na suspensão do contrato de trabalho diante da pandemia. Assuntos interligados que a gente está aqui, veja que estamos fazendo um link aqui desde a doutora Márcia Santos, doutor Fábio, e agora Verdade, minha querida Tereza Andrade. A palavra é sua, minha amiga. verdade. Obrigada, meu presidente, doutor Marcondes. É um orgulho e uma honra participar da Comec e eu aproveito para agradecer essa oportunidade. Agradecer e tentar contribuir, né, de certa forma, com essa mudança toda. Agradeço também a minha querida presidente, Marina Roma, pelo acolhimento, e também agradeço ao doutor Max Maciel, aos colegas aqui presentes, e espero contribuir um pouco. O direito do trabalho vem sofrendo, assim, uma enxurrada, né, de medidas provisórias, de decretos, de normas, enfim, está realmente um terror. A gente dorme e, quando acorda, tem uma nova legislação. E temos que nos virar nos 30. E a MP 936 estava para ser convertida desde o dia 16 de junho. E aguardamos, e o momento da conversão surgiu ontem, mas com alguns vetos. Então, significa que vai voltar para o Congresso para ver se ele acata ou não acata, para aí sim ser regulamentado o decreto. Mas a Lei 14.020, ela trouxe algumas modificações, mas na essência permaneceu praticamente a mesma coisa da medida provisória 936. As reduções continuam 25%, 50% e 70%. E o prazo das reduções são de 90 dias, igualmente a anterior, a medida 936, e também o que trouxe de inovação é que o acordo individual ele pode ser eletrônico, mas a sugestão minha eletrônico, sem assinatura, né? Então, eu sugiro que esse eletrônico seja por voz, né? Porque o acordo individual é muito importante que ele seja escrito e assinado. Só que a gente sabe, conhece a realidade do nosso país. A assinatura digital é para poucos, né? Então, como houve a liberalidade na lei 14.020 da possibilidade, que já saiu assim do Senado, de ser eletrônico, eu sugiro que tenha uma forma de aceite por voz, para lá na frente, no futuro, evitar alguma contrariedade, né? Alguma surpresa desagradável. O momento é de muita cooperação, o momento é de muita boa-fé. Esse programa emergencial de emprego e renda, para manutenção do emprego e da renda, ele veio para minimizar e criar pelo menos um patamar mínimo de civilização. O programa já diz de manutenção de emprego e renda é diferente de salário, e a gente tem que trabalhar no limiar, buscando, assim, eu acredito que hoje, diante dessa pandemia, nós estamos nos fortalecendo para viver um dia de cada vez, e isso ser transferido para as ações, para os atendimentos. Não adianta se reduzir um salário ou suspender um contrato se aquilo está cheirando a fraude.
Eu acho Então, que o que é travou. que traz? Então, o que travou? Está ouvindo Então, agora? dê só um. Pronto, antes da fraude, a senhora falou alguma coisa que a gente não ouviu. Pode repetir. Não adianta criar uma suspensão ou uma redução de salário e jornada se for para a fraude, porque o momento agora é de um novo modo de ver a vida, o trabalho e a empresa. Então, eu acredito que o governo federal demorou a converter a medida provisória, isso é uma opinião no meu sentir, e essa medida provisória, os empresários e os empregados precisavam desse socorro ali em junho, porque muitos contratos já se encerraram. Vários empresários já fizeram tudo o que tinha de fazer, anteciparam férias, anteciparam feriados, utilizaram o banco de horas. Então, assim, o que essa lei nos permite hoje é o que a gente vai trabalhar com ela. Os prazos não alteraram, 90 dias no máximo para redução de jornada e 60 dias para suspensão do contrato de trabalho. E também tudo usando a base de cálculo do seguro-desemprego. Isso não quer dizer que o empregado vai ser prejudicado porque ele vai receber esse bem, que é o benefício emergencial. Só quer dizer que a base de cálculo dessa redução é em cima do seguro-desemprego. E também é muito importante dizer que você pode suspender, a lei permite suspender por 30 dias, depois mais 30 dias, e reduzir jornada e salário por mais 30, contanto que não esse período. A grande inovação também dessa lei que eu gostaria de destacar é que o Poder Legislativo concedeu ao Poder Executivo a capacidade de prorrogação. No meu sentir, o Poder Executivo vai poder prorrogar, porque nós não sabemos como ficará essa economia daqui a 3 meses. Então, eu acredito que vai haver prorrogação, mas a gente não pode contar com essa possibilidade. A gente tem que viver um dia de cada vez. Isso é o meu sentir. E procurar preservar as relações, tanto de trabalho como as relações empresariais. Ficou claro na medida provisória que não há mais dúvida sobre o fato do príncipe, na lei 14.020, não há mais dúvidas. Ele deixou claro que a União, os estados, o Distrito Federal, o município não responde porque ficou aquele celeuma, né, diante da pandemia. É fato do príncipe, é força maior, agora está claramente que eles não têm responsabilidade nenhuma de arcar com verbas nenhuma, de nenhum tipo de contrato de trabalho, certo? E também, uma coisa interessante que eu achei, que gerou muita dúvida na medida provisória 936, foi que as pessoas não sabiam se podia reduzir permite agora, através da lei 14.020, que o empregador reduza um setor, um departamento, parcial ou total. Então, isso já é uma flexibilização, porque grandes indústrias tiveram setores totalmente parados. Nós, aqui em Recife, temos atividades comerciais que ainda não voltaram totalmente. Então, assim, é muito grave o período, mas a gente tem que achar uma solução que, pelo menos, assim, concedam a sobrevivência. Eu acredito sinceramente nisso. E, assim, os valores são em relação
sempre à base de cálculo do seguro-desemprego e outra inovação que ele trouxe, porque na MP 936 ele tinha limitado alguns valores salariais. Entre 3.300 e alguma coisa e 2 vezes o salário do... 2 vezes, né? Assim, o salário, o limite do regime geral de previdência poderia reduzir jornada e salário mediante acordo individual. E agora ele estipulou um novo limite. Nessa nova lei sai o limite de 2 salários mínimos, só que ele determina para empresas que tenham o faturamento superior a 4.800.000 no ano calendário de 2019. Esse limite salarial, ele não tinha, na medida provisória não tinha, isso é novo, mas permanece a condição de qualquer nível salarial poder ser reduzido em 25% a jornada de salário e trabalho. Então, assim, no resumo, a lei foi boa, nós precisamos do decreto para poder executar e acreditando que o governo vai estender, porque a gente não sabe como a economia vai reagir, está muito lento, as pessoas estão com muito medo. E assim, tecnicamente, nós não temos uma previsão segura do retorno das atividades. Então, é hora de união, é hora da gente tentar. Eu vou implementar essa medida e esclarecer que ali vai dar certo. Eu não vou fraudar, porque até houve casos, e nós sabemos que houve, de empresas que suspenderam o contrato e ficavam assim, chamando o funcionário para trabalhar, mesmo que seja em teletrabalho, mesmo que seja em home office, isso não é permitido, é considerado fraude. E diante de tudo isso, uma excelente assim, sacada. É vedado a demissão dos deficientes. No caso de demissão de deficientes, não é indenização que ele vai receber, ele vai ser reintegrado, porque é uma garantia, realmente, dele não ser demitido nesse período. E sempre lembrar que é muito importante, num acordo individual, o empregado ser comunicado com, no mínimo, 2 dias de antecedência. Validar e respeitar a dignidade humana, porque tanto o empresário como o empregado estão sofrendo e estão numa nova modalidade de vida. Doutora Socorro, para concluir, como a senhora tem o que falar também, vou te falar, dá vontade de todo mundo de fica falando, porque são assuntos que realmente se completam, cada um soma um com o outro e tudo tem a ver com nossa vida, nosso dia a dia. Então, para a senhora fechar o raciocínio, se possível, porque depois vai virar alguma pergunta, evidentemente, para a gente encerrar, a senhora terá outra intervenção. Para fechar o raciocínio, eu gostaria de registrar que a ultratividade das normas coletivas, pelo meu entendimento, não passou nessa lei 14.020. Isso quer dizer que as normas coletivas que foram feitas durante essa pandemia e que teria, assim, benefícios superiores, a lei não acolheu. E entre o conflito, entre uma negociação coletiva e um acordo individual, vai prevalecer o acordo individual, no meu sentir, porque nós estamos aprendendo. Então, tudo é muito novo, a lei saiu ontem. Então, aqui é o meu sentir. E eu agradeço a participação, doutor Marconi. Eu também agradeço. E você falou em união,
E, de fato, embora talvez essa palavra união ela cheire a um pouco de superficial, talvez porque a gente clamou durante tantos anos como a união seria bom do país, como a união seria bom aqui e acolá. E eu acho que, como a gente está exercitando lá na cidadania, tanta coisa que a cidadania está precisando, como a questão básica, nós não temos a educação básica de cidadania, porque se tivéssemos o exercício da cidadania nas escolas, no básico, nossas crianças já aprendessem a ser cidadãs e cidadãos, evidentemente, muita coisa poderia minorar de problemas na vida em todas as áreas, né? A falta do exercício da cidadania nos deixa esse país que nós temos. Tenho ouvido em algumas lives e tenho refletido muito como a gente deve deixar filhos, não um país melhor para os nossos filhos, mas filhos melhores para o mundo, para o país, né? Os nossos filhos precisam ficar melhores, nossos netos e as novas gerações que virão. Então, na verdade, ao invés de união, é solidariedade. E solidariedade, nesse momento, ela não é simplesmente um clamor moral, é um clamor necessário. Necessidade é a palavra imperativa para a solidariedade, né? Empatia e solidariedade. E na nossa área, principalmente, porque vivemos do lado social. Nós temos o lado social. As compreensões diante de tudo que a senhora falou, né, a gente tem que levar para o lado de empatia e solidariedade. Acho que nunca foi tão necessário sindicatos, a presença do sindicato como organizador. Nunca, ao invés de afastar os sindicatos, eles têm mais é que estar presente. Agregar, são organizadores. Nesse momento, precisam estar mais capacitados, evidentemente. Então, a mediação é o instituto que tem que chegar. Então, só para dizer que realmente as suas palavras foram muito propícias para o momento e lhe agradeço bastante por estar trazendo essas notícias para nós, né? E agora vamos trazer Coimbra para Pernambuco, vamos trazer nosso querido Ricardo Rabelo Vajal, que a gente tem até como sobrinho, né? Chega na irmandade com o pai, a gente termina tendo os filhos como sobrinhos. E nosso querido Ricardo Rabelo Vajal, para surpresa, o tempo comeu tanto a gente que, de repente, o homem já é mestre, né? Advogado trabalhista, membro da Comissão de Direito do Trabalho. Marina Roma está com a equipe, que é invejável, viu? Renata Vale como vice, ali. Tereza e tanto, rapaz, só tem top de linha, né? Então, ele também é mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, Portugal, com extensão de estágio pesquisa na Universidade de Bolonha, na Itália. Meu querido Ricardo Rabelo Vajal, lhe passo a palavra com muita honra, com muito carinho, muito feliz de estar aqui com você nessa sala de conversa e traga para nós o assunto que é a suspensão da prescrição trabalhista em virtude da Lei 14.010 de 2020. Um tema interessante, porque tem muita gente com problema nesse sentido, que está prescrevendo, é outro ponto que a gente às vezes deixa passar, mas aqui e acolá batem na porta. Olha, eu saí faz quase 2 anos, né? Então, querido Ricardo Vajal, meu doutor, meu mestre, pode falar que a palavra é sua. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Marcondes. Obrigado pela apresentação. A amizade faz com que os elogios sejam grandes, nós sabemos, mas todos que assistem saibam que é mais, tudo isso vem mais da amizade de doutor Marcondes comigo e com meu pai do que de grandes méritos. Mas o que temos aqui a apresentar e trouxemos para a discussão, desde já saudando também a doutora Marina Roma, o doutor Max Maciel, que não posso esquecer, são pessoas que são muito relevantes para a nossa classe, presidente da ATP e da CDT, em nome de quem saudo todos os outros, os demais presentes. E o tema que eu pensei em trazer aqui, a discussão que eu pensei em trazer para refletir com todos, diz respeito à prescrição. E prescrição é um tema antigo, é uma discussão
que eu diria é secular, que vem de doutrinadores relevantíssimos como Ponte de Miranda, que eu começo a minha palestra, minha fala, demonstrando o conceito de prescrição de Ponte de Miranda, que ele diz que prescrição é um ato-fato jurídico caducificante, cujo suporte fático é composto por a inação do titular, primeiro elemento, e o segundo é o decurso do tempo fixado em lei. É um conceito bem bonito, mas que gera muitas dúvidas, porque normalmente não se tem esse vocabulário pontiano no dia a dia. Então, o que Ponte de Miranda quer dizer? Ele quer dizer que a prescrição não é uma causa, ela é uma consequência. Então, o que acontece? Se uma pessoa, por inércia, em buscar sua pretensão dentro de um prazo que está estipulado por lei, por um acaso não vier a pleitear o seu direito, esse direito será prescrito, ou seja, acontecerá um ato, fato, que fará o direito não mais poder ser pleiteado. E o que Ponte diz é que essa prescrição ela encobre a eficácia da pretensão. O que ele quer dizer com isso? Não é possível dizer que a pretensão não pode mais existir. Você não pode dizer que não se pode mais, não existe mais o direito, ou não existe mais o direito de ação, não existe mais a pretensão. O que se diz é que a eficácia da pretensão está comprometida. Por quê? Porque se a parte contrária quiser abrir mão da prescrição e quiser pagar, a parte a qual é devedora da obrigação, ela pode fazer isso. Então, a eficácia está encoberta, porque não pode haver a cobrança, mas o direito ainda existe. E essa prescrição existe por quê? Porque ela visa proteger dois bens jurídicos que são constitucionalmente previstos no Brasil, que é a segurança jurídica e a estabilização da paz social. Ela visa evitar que existam conflitos eternos, que os conflitos sejam encerrados em determinado tempo, seja por resolução, seja por prescrição. E essa prescrição, como bem disse o Dr. Marcondes, é um tema inquietante em razão da pandemia, porque com o fechamento do expediente físico do judiciário e em razão de diversos problemas de lockdown e situações do gênero, a prescrição passou a correr, continuou a correr, e as pessoas ficaram sem saber o que fazer, porque não poderiam ir ao judiciário e, ao mesmo tempo, seu direito poderia vir a ser prescrito. E, em decorrência disso, veio a Lei 14.010 de 2020, que é uma lei que trata que institui normas de caráter transitório para a regulação de relações jurídicas de direito privado, é isso que diz o seu artigo 1º, e no artigo 3º dispõe que são considerados impedidos ou suspensos os prazos prescricionais a partir da entrada em vigor da lei, que foi no dia 12 de junho de 2020 até o dia 30 de outubro de 2020. E qual é a grande discussão que existe em relação a essa lei? E em relação a essa lei e às relações trabalhistas? A primeira discussão que se tem essa lei é realmente aplicável às relações trabalhistas? Como se observou no artigo 1º, a lei diz que é voltada às relações jurídicas de direito privado. E aí teríamos que voltar a uma discussão também secular que existe, se o direito do trabalho é ramo do direito privado ou ramo do direito público. A doutrina clássica de introdução ao estudo de direito do professor Miguel Reale, por exemplo, sustenta que o direito do trabalho é um ramo do direito público, porque diversas das normas são imperativas e irrenunciáveis, são direitos inquestionáveis ou inderrogáveis. E, por outro lado, a maioria da doutrina trabalhista, e sobretudo a doutrina trabalhista atual, defende que o direito do trabalho se enquadra como um ramo do direito privado. Então, assumindo a concepção trabalhista, laboralista, de que o
aplicável às relações de trabalho. Mas Doutor Ricardo, temos que fazer outra discussão. Tem uma cortadinha na sua fala. Volte só a fita um pouquinho, não é do seu tempo não, fita, mas dá para entender. Volte só um pouquinho de nada a fita. Tá certo, doutor. Então, concluindo, o que eu concluí a ideia anterior era que, presumindo que a doutrina trabalhista, em sua maioria, prevalece, tem um entendimento prevalecente de que o direito do trabalho se enquadra como ramo de direito privado, a Lei 14.010 seria plenamente aplicável nesta hipótese. Mas tem outra discussão que é importante. É que, em relação aos outros ramos do direito privado, a prescrição é tratada por lei e não pela Constituição. A prescrição civil está lá no Código Civil, mas a prescrição trabalhista, diferente das outras áreas do direito privado, está tratada na Constituição, no artigo 7º. Então, o que se questiona é possível aplicar essa lei ao direito do trabalho, mesmo essa prescrição seja constitucional? Ou seja, seria possível uma lei ordinária alargar o prazo prescricional previsto na Constituição? E essa discussão tem dois lados. Parte da doutrina diz que não é possível, porque justamente estaria se alterando uma norma constitucional por uma norma infraconstitucional, mas a maioria, por outro lado, diz que a prescrição pode ser tratada pela lei, sob 3 argumentos. O primeiro, sustentado pelo professor Dr. Luciano Martinez, juiz do trabalho da 5ª Região, diz que são direitos dos trabalhadores que, além dos que visem a melhoria de sua condição social, os que estão no artigo 7º. Então, o que fosse além daquele dispositivo, além do disposto naquela Constituição, ou seja, para alargar o prazo em benefício do trabalhador, seria possível. Esse argumento tem uma certa relatividade, porque ela encontra entrave uma decisão do STF no ARE 7092/12, que tratou da prescrição do FGTS. Porque lá, lembre-se que a prescrição do FGTS era tratada numa lei e ela era maior do que a Constituição. Mas naquela hipótese, mesmo assim, o Supremo disse que não poderia ser maior, porque a Constituição não permitia isso. Outro argumento relevante seria o que foi dito pelo professor Yuri Pinheiro e pelo professor José Afonso D'Alegrave, que eles sustentam que interpretação sistemática da Constituição diante da pandemia, da situação transitória, teria que se dar a interpretação de que é sim possível uma lei suspender esse prazo sob pena de prejudicar pessoas que têm pretensões legítimas e estão impedidas de exercê-la. E o terceiro argumento, também relevante, mas que completa esse anterior, é do professor Rafael Lara Martins, que ele diz que o fato de se atribuir uma suspensão à interrupção da prescrição não é a mesma coisa de alargar o prazo prescricional como fez a lei do FGTS. São coisas diferentes, é só uma suspensão temporária em razão de um problema de força maior. Então, superada essa discussão de se seria aplicável ou não, vamos a uma discussão que é ainda mais interessante. Veja, a Lei 14.010 de 2020 só veio, como eu disse, no dia 12 de junho. Só que a pandemia começou no começo do ano. O decreto legislativo que tratou da pandemia foi de março, do dia 20 de março. A resolução do CNJ foi do dia 19 de março. Então, outra discussão que é relevante a prescrição a suspensão da prescrição deve se limitar ao que está na lei, ao período que estabeleceu a lei na lei, ou seja, de 12 de março até 30 de outubro, ou pode suspender anteriormente. E aí, mais uma vez, a doutrina diverge. Defensores de que a prescrição seja estabelecida antes
da lei, ou seja, a suspensão seja estabelecida antes da lei, são, por exemplo, o professor Yuri Pinheiro, o professor José Afonso da Alegrave e, entre nós, aqui em Pernambuco, o professor Leandro Fernandes. Eles dizem que, sobre alguns argumentos, sustentando em um pilar fundamental, sustentando em uma teoria romana que se baseia em um brocardo que se pronuncia assim: contra non valentem agere non currit prescriptio, ou em português, a prescrição não corre em face de quem não pode agir. Ou seja, se a situação fática inviabilize que o processo seja ajuizado ou que ele possa se dar ao seu decurso, no caso da prescrição intercorrente, essa prescrição tem que ser suspensa, independente de lei, em razão dessa questão. E, no direito do trabalho, existem exemplos, acolhidos inclusive pelo TST, que são quando o trabalhador encontra-se, ou a outra parte, encontra-se em estado de saúde grave, que inviabilize o acesso ao judiciário. Quando o trabalhador está preso, sendo inviável o seu acesso ao judiciário. Então, nessas hipóteses em que é inviável o acesso à justiça, se entende que essa teoria romana é aplicável. Então, já existe jurisprudência nesse sentido e, segundo esses doutrinadores, deveria se começar a suspensão da prescrição antes mesmo da lei. E eles fundamentam em outras situações. Por exemplo, com a resolução número 313 do CNJ, foi suspenso o expediente presencial nos fóruns. E os postulandi, que é previsto na consolidação das leis do trabalho, não pode ser exercido. Então, é evidente que o direito de ação está mitigado. Por conta disso, a prescrição correria antes da lei. Por outro lado, os defensores de que a suspensão deve se limitar à lei se baseiam numa teoria de Ponte de Miranda, que sustenta que apenas a lei pode impedir, suspender ou interromper prescrição. Porque esse impedimento, suspensão ou interrupção se trata de uma situação excepcional. A regra geral é que a prescrição corra. Defensores dessa teoria, por exemplo, são o professor Rafael Lara Martins, a professora Vólia Bonfim, e eles sustentam que, mesmo na época da pandemia, era possível o acesso ao judiciário por meios eletrônicos e que, na maioria das localidades, a advocacia foi considerada serviço essencial. Então, em razão desses argumentos, entendem que a suspensão da prescrição só pode ocorrer durante a vigência da lei. Outro argumento relevante que eles pontuam se a lei veio e ela disse exatamente o prazo que ela queria suspender, porque em situação semelhante vamos antecipar? É uma discussão que não tem fim ainda, é uma discussão que será travada certamente nos tribunais e poderemos saber o resultado, mas tudo isso é muito incerto. Então, desde a aplicabilidade ao direito do trabalho até desde quando essa prescrição está suspensa, é discutível. Então, o que eu queria, e vou encaminhando para a minha conclusão, para não extrapolar o tempo, era trazer provocações para tentar demonstrar que, dentro de um processo, nós, como advogados, podemos suscitar diversos questionamentos acerca, seja em favor da suspensão, ou seja contra ela. E podemos discutir abertamente no judiciário, porque é nossa função levar discussões jurídicas. A apreciação do Poder Judiciário, eles só podem se manifestar sobre as questões caso levemos. Então, a partir desses elementos, temos vários caminhos que podemos seguir, seja em defesa de um lado ou de outro, e tentando apresentar o melhor argumento para defender os interesses do cliente. Obrigado, doutor Marcondes, obrigado a todos e uma boa noite. Mandou o recado muito bem.
quero agradecer essa participação, que nos trouxe aqui, nos deu uma reciclagem boa, inclusive apresentando aí essa parte doutrinária, essa possibilidade, e daí porque eu passei a adotar as palavras de um advogado amigo lá de Brasília, doutor Newton Correia, que até então, há um tempo atrás, eu usava sempre que nós somos operadores do direito. E um dia, no Congresso, ele chamou bem a atenção para a situação de que nós não somos operadores, nós somos construtores, porque nós é que construímos as teses. Então, desde então, eu tenho utilizado a palavra, a expressão construtor do direito para nós advogados, e você acaba de demonstrar isso com essa questão doutrinária, dessa possibilidade que aqui e acolá a gente se apega com a situação dessa, passado o tempo, e a gente tem que construir alguma coisa, né? A gente tem que demonstrar alguma coisa, e tem aí a doutrina para nos acudir, né? Se vai ou não, mas a gente tem aí a tese para expor ao judiciário, e ele que vai analisar se aquele caso merece ou não a suspensão de quem não teve a menor condição de acesso à justiça, porque já se pode fazer o link com o acesso também. Então, muito grato, doutor Ricardo Abel Vajal, estou muito feliz em vê-lo atuando, com certeza vai contribuir muito com a academia, né, pernambucana, vai acrescer muito para o alunado, com certeza, e para nós também, que precisamos de cabeça nova para estar nos alimentando aí com o saber. E, já cantando para a última parte, eu vou fazer um combinadinho. Eu vou fazer uma pergunta simples, e após essa pergunta, ao responder, já se despede, tá? O convidado, porque aí a gente já é uma forma de aproveitar a fala de vocês e para nos brindar também com algo melhor. Então, aproveitando aqui, minha querida Márcia Santos, utilizando a garantia provisória, imaginando que essa garantia provisória, ela seria também, ela é uma estabilidade a ponto de abusar o empregado que está trabalhando em casa num percentual de tempo menor, ele diz, não, hoje eu não vou trabalhar que eu não posso, ou ele deixar de trabalhar naquele horário ali que foi estabelecido no percentual, na proporção. Ele pode dizer, hoje eu não vou trabalhar porque eu estou aqui, eu estou de garantia, eu estou com minha suspensão garantida, não pode me demitir. Será que ele pode fazer isso? Será que ele tem esse direito na suspensão? E aqui eu já estou vendo um amigo irmão de infância, doutor Arthur Flávio de Itacaratu, me arrepiei só de vê-lo, né? E dizer, será que esse empregado, ele pode... Um abraço para você, Flavinho. Ele pode dizer que não vai trabalhar, vai deixar para fazer amanhã, a tarefinha dele naquele horário, será que é possível? A garantia provisória vai estender isso a ele? Marcondes, a gente tem que destrinchar a fala aí da tua pergunta, tu colocaste vários fatores. Primeiro, se no caso ele estiver afastado pela suspensão, aí o empregador não poderia, você fala em suspensão também, aí no caso o empregador não poderia de forma alguma requisitar nenhum tipo de serviço, nenhum seja, nem uma ligação, nem WhatsApp, nem perguntas, nada, o contrato está suspenso. No caso da redução, a gente também tem aí que dividir para poder dar uma resposta realmente concisa. Por quê? Porque no caso de uma redução e esse empregador ele esteja trabalhando em home office, ou seja, ele tenha horário, reduziu e está lá o horário específico, então, acaso ele não trabalhe naquele horário que ele deveria estar logado, eu entendo, sim, que o empregador ele tem que, efetivamente, punir esse empregado, porque a classe empresarial ela também precisa de que o empregado realmente exerça a sua atividade de prestar os seus serviços, né? Ele tem o dever de prestar o serviço. Mas, no caso que
seria um trabalho remoto, sem jornada estipulada, ou seja, ele teria que só cumprir a atividade. Então, se ele cumpriu a atividade em um menor tempo, ou apenas ele tinha uma atividade a cumprir, uma produtividade, e cumpriu isso na data de ontem, e hoje ele não tiver o que cumprir, então aí é uma questão de meta e de produtividade. Então, a gente precisa, na verdade, de acordo com a tua pergunta, eu diria que o empregado ele não pode abusar nunca, de forma alguma, mas a gente precisa saber que tipo de abuso é que está se falando, porque precisa saber se essa jornada está sendo efetivamente controlada ou se ele está apenas sendo instado a cumprir uma determinada meta ou produtividade, se ele está efetivamente cumprindo. E no caso de suspensão, nenhuma atividade. Então, eu entendo que o empregado nunca deve abusar, em hipótese alguma. Mas primeiro, como eu te falei, antes de tudo isso, a gente precisa saber o que se trata desse abuso, né? Porque se não tiver atividade, se tiver suspenso, o fato dele não trabalhar não está sendo abuso, está sendo um direito que ele tem. Ok, aproveitando já para se despedir, você já pode fazer sua fala. Certo, agradecer novamente, sempre. É um prazer estar aqui. Agradecer o convite de Max Maciel, um presidente que eu tenho, está no meu coração, uma pessoa que eu tenho um enorme carinho. Você nem se fala, mais uma vez eu falo que antes do profissionalismo a gente tem uma amizade realmente de irmão, então agradecer por você ser o mediador nessa situação, porque eu estou em casa. Você como mediador, estou realmente me sentindo em casa. E agradecer aos amigos que dividiram comigo o painel, doutora Tereza Andrade, doutor Ricardo Varjal e doutor Fábio Silveira. Então, um prazer enorme e estou à disposição para se houver perguntas e realmente dizendo que é um imenso prazer e obrigada a todos e boa noite. Muito grato, muito grato. Eu sou suspeito para falar sobre você, minha amiga, mas eu sou muito feliz realmente pela pessoa, pela profissional que você é. É uma referência para mim. Doutor Fábio Silveira, meu amigo, você tratou sobre a ideia e a necessidade de uma unificação, do processo do trabalho um dia chegar para todos nós, quem sabe um código de processo do trabalho. Imagine só, se nós começássemos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, se tivéssemos pelo menos um padrão, uma unicidade, uma fórmula de a gente saber aquela vara no processo vai atuar igual àquela, igual àquela, igual àquela, o prazo vai ser assim, a execução se procede assim, ela não vai depender desse ato, ela vai depender. Se houvesse essa unificação de procedimentos, vamos dizer assim, se houvesse um regulamento ou uma sugestão, evidentemente que cada vara é titular dos seus procedimentos, mas se houvesse, o que é que o senhor acha para um começo, considerando que temos aí 27 estados, mas o que é que o senhor acha como se fosse um modelo padrão? O que o senhor acha se fosse unificado os procedimentos das varas processuais? Muito obrigado, doutor Marcondes. A bandeira tem que ser levantada de alguma das partes. O maior prejuízo cai para as partes a qual nós somos o patrono. O prejuízo de perder um dos atos processuais, a qual deveria a defesa do nosso cliente. Veja só, a sistematização dos atos e a patronização é fator fundamental de garantia e direito fundamental para as partes exigirem suas pretensões e terem, assim, a ampla defesa e o contraditório. Não seria diferente e não pode haver essa discrepância. Na verdade, as varas parecem ter soberania, mas não existe soberania, existe autonomia do magistrado de cada vara, o que causa uma modificação de prazos e de atos de acordo com a vontade de cada magistrado. Qual o problema? Digamos que eles sigam os mesmos atos, mas os prazos são diversos. É difícil para o advogado, principalmente nessa época, sintam os senhores, nobres colegas, em casa, com todas as tensões, com todos os problemas,
todo dia lembrar de um ato diferente para ser feito, ou ter que abrir, mesmo que você ponha no computador, você ponha na sua agenda, mas são coisas que você tem que mentalizar, você tem que buscar e mentalizar justamente o problema do seu cliente, a busca do direito, para poder você fundamentar na sua defesa, criar os pressupostos necessários da lógica maior para menor, para poder você definir o seu ato de defesa. Assim sendo, imagine cada dia com cada ato diferente, de pessoas diferentes, com problemas diferentes. Isso causa até temor para a gente, eu lhe juro. A gente acorda tenso todo dia. Eu estou sentindo vários colegas ao convívio, às falas, dos problemas que eles estão sentindo por terem atos dos mais diversos, de terem prazos dos mais diversos, e não ter uma questão de uma situação corriqueira, lógica, como eu sinto, por exemplo, numa vara civil, certo? Numa vara federal, que seguem o mesmo procedimento em determinados... Não estou falando dos procedimentos especiais, mas mesmo assim os atos do Código de Processo Civil, eles estão ali bem definidos, tá certo? Bem definidos e bem claros, bem sucintos. Então, a pessoa pode se debruçar, sabe quando deve responder, sabe como se dirigir, sabe como mensurar todas e sistematizar o seu processo de defesa. O que eu estou vendo é verdadeiramente uma pandemia processual também, certo? É uma pandemia processual que nos deixa, de certo ponto, fora de uma organização sistemática para representar bem os interesses a quem nós somos contratados. Pois bem, eu acho que é importante, eu acho que tem que haver uma bandeira, eu acho que uniformização é pressuposto de um ato corriqueiro, um ato público, um ato processual para todos, congente. Então, verdadeiramente, uma necessidade da advocacia e da defesa. Então, tem que alguém levantar essa bandeira. Poderia ser o nosso TRT daqui, Sexta Região, poderia ser a nossa própria comissão levantando em Brasília, mas eu acho que é fundamental a uniformização de atos e prazos na esfera do trabalho. Não podemos ficar à mercê de cada magistrado. Não os culpo, é porque o nosso próprio CLT tem normas abertas, que define que cada magistrado define como vai ser o prazo em determinadas situações que não estejam já previstas em lei. Muito bem. Então, a palavra final sua pode estender, que é o encerramento. Eu já adianto meu agradecimento na sua participação. Eu agradeço primeiramente ao nosso amigo Max Maciel pelo convite, a OAB também, ao qual eu também faço parte, mas na ESA, certo? Na parte de ensino jurídico, a qual eu coordeno. Agradeço a presença dos nobres amigos que abrilhantaram o evento, doutora Márcia Santos, doutora Tereza Andrade, doutor Ricardo Vajal, Carneiro Leão, e a sua presença, que foi digna, e abrilhantou, de certa maneira, muito, com o seu sorriso, né, para nós, colegas, doutor Marconde Oliveira, que é importante nessa época a gente vê assim, essa alegria transbordando e a habilidade de dirigir a gente. Eu agradeço a todos e desejo a todos paz e saúde. Até mais. Muito obrigado pela participação. Muito grato, mais uma vez, doutor Fábio Silveira. Aproveitando para falar com alegria, que eu estou vendo aqui que estamos com os 3 S's. Vocês não vão entender se eu não falar o que seja. É porque nós temos trator, nós temos mola propulsora, já falei de Silvana Nogueira, já falei de Silvana Fonseca, mas nós temos a fonte de energia inesgotável aqui conosco, que é minha amada Simone Teixeira, diretora da ATP, aquela que a alegria, no dia que inventaram a alegria,
e eletricidade, ela foi o dia que ela nasceu. Não tem perigo. Aí é nossa mola propulsora e nossos 3S estão aqui nessa nossa sala, que é Silvana Fonseca, Silvia Nogueira e Simone Teixeira, as nossas garotas da ATP, que eu quero mandar um doce beijo, saudade, doido para abraçá-las, viu? Sintam-se abraçadas, mas vocês vão ver quando isso passar. Prepare os ossos. E, sem mais delongas, e agradecendo as palavras dessa uniformização, dessa única e desse nosso desejo de procedimento único, para facilitar a vida de todos nós, né? Desejo que nessa nova mudança, nessa reinvenção, nós estamos reinventando nossa vida. Nós estamos com nossa rotina dentro de casa, com certeza. Não há quem não tenha visto coisa em casa que faz tempo que não via. Não há quem não pegou num documento que fazia tempo que não pegava. Não há quem não falou com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, de forma um pouco mais observada, coisa que a gente não via. Então, isso é reinvenção. Um vírus está ensinando isso a gente. Um vírus está ensinando isso a gente. Né? Essa rearrumação da casa. Claro que existem mentes recalcitrantes, aquelas que são recalcitrantes, mas que a gente, com jeitinho, vai tentando abrir. Né? Digo sempre, é melhor pelo amor do que pela dor. Né? Então, muito boa essa intervenção, acho que é fundamental, acho que vai ressoar. Repito aqui, doutora Silvia Nogueira é nossa conselheira federal, nossa representante lá em Brasília, e, evidentemente, vocês citaram muito Max aqui, a ATP está muito atuante, a CDT nem se fala. Eu posso dizer isso tranquilo, porque eu fui presidente da CDT. Aliás, tanto de um como de outro, eu não chego nos pés de cada um, nem de Max, nem de Silvana, ou melhor, de Marina Roma, que são duas figuras. Marina Roma, olha, ela deu uma cara nova à CDT, que só me deixa ser fã. E ainda consegue me ajudar na Comissão de Educação para a Cidadania, que é a palavra cidadania, é a palavra que está quase escrita na minha testa aqui, que eu tenho ventilado em muitas situações. Então, quero agradecer também, doutor Fábio, por isso. E agora, minha querida Tereza Andrade. No decorrer aqui dos diálogos, eu dei uma olhadinha no lembrete de doutora Silvia Nogueira em relação a essas mudanças, e eu falei, sem ver, que o sindicato continua fora. Continua fora. A senhora entende que a essencialidade do sindicato, né, que é importante que se haja a luta para que o sindicato venha a permanecer, seja numa emenda a essa lei, seja com a própria inconstitucionalidade procedente, que está se tentando trazer o sindicato para isso. Como você vê essa mudança, né, e agora com a ratificação da 936 pela Lei 14.020, como você vê ainda a ausência do sindicato? Eu vejo que a ausência do sindicato é muito grave, porque o sindicato é a voz do trabalhador. Claro que a situação foi excepcional, o sindicato não daria conta, até eu acho que por ter sofrido, né, tantas coisas ao longo da reforma trabalhista, não daria conta a revisar todos aqueles contratos, como começou antes naquela decretada a inconstitucionalidade da necessidade da participação do sindicato para os acordos ter validade. Agora, eu acredito que a participação do sindicato é essência, e acredito também que o sindicato ele tem que se reorganizar para atender, para atrair e também ter um novo olhar. Porque o trabalhador, mais do que nunca, hoje, tem os seus direitos muito relativizados e vulneráveis para manter temporariamente esse direito à sobrevivência. Porque o que se está em jogo aqui é o direito do trabalhador, que está sendo sempre mitigado
E eu acredito que a força do sindicato traria uma voz que solidificava mais os direitos fundamentais que a tanto custo foram alcançados pela classe trabalhadora. A importância para mim, tanto do lado do empregado como do empregador, é de manter, à medida do possível, que a gente sabe que os valores realmente são diferentes. O direito de trabalho é um direito social que pugna por valores diferentes. O empresário tem uma força maior e o empregado uma força menor. Mas o sindicato seria a voz, a baliza da contenção desses interesses, da busca por esse interesse. Eu acho muito importante. E quanto à vedação da ultratividade das normas coletivas, eu acho isso muito temerário, porque houve muitos acordos antes da pandemia e durante a pandemia, e eu acho que deveriam prevalecer. Isso é a minha opinião, porque eu acho que um trabalhador sem um sindicato, ele não tem voz. Perfeito. Eu acho. E eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer ao doutor Max Maciel pelo convite, ao meu querido presidente da Comec, que o que ele fala de mim, vou imitar o meu colega Ricardo, é porque ele é muito generoso. Estou a postos, pode contar com o meu trabalho. Agradecer aos participantes do painel e também agradecer ao doutor Adriano Cabral pela oportunidade, em nome da AESA, e dizer que eu estou à disposição. E, nesse momento, temos que realmente, como o doutor Marcondes falou, ter fraternidade, humanidade e pensar no social. E viver um dia de cada vez. Obrigada. muito grato, Tereza. Muito importante tê-la aqui. Achei que foi perfeito esse painel. Está sendo Muito justamente obrigada. somado cada fala. E quero, antes de passar a palavra para Ricardo, dizer que a ESA é muito importante, é muito oportuno a gente falar sobre a ESA. A ESA está tendo um trabalho fundamental. Ela está investindo bastante na reciclagem do advogado. Doutor Mário Guimarães está com uma equipe também muito boa. Muito boa. Está aqui o doutor Adriano Cabral, está aqui o doutor Fábio Silveira e tantos outros que estão em conjunto trazendo o estímulo ao advogado, essa reciclagem, e nesse momento adverso, né? A ESA está apostando todas as fichas, está dando todo o apoio a todas as comissões da OAB, no sentido de apresentarem suas lives dessa forma e do jeito que projetarem. Doutor Mário Guimarães, eu quero aqui agradecer de público, porque eles tenham tido motivos inúmeros para estar aplaudindo o seu trabalho, a sua ação. Então, aqui eu quero deixar registrado isso. Aproveitando também para agradecer, talvez um dos primeiros que entrou e está aqui conosco, doutor Antônio Carlos Viveiro, pela presença, doutora Bruna Lima Ribeiro, doutora Fracinete Monteiro Sato, já falei antes, doutora Juliana Protásio, doutora Maria Carla Araújo Portela, acredito, doutora Mariana Rabelo, estou desconfiado que essa é parente de uma certa pessoa, ou de outras pessoas, doutora Patrícia Caciquinho, doutor Rodrigo Galindo, tem um aqui que está como servidor Birolab, pelo menos, ou é Birolab, eu não consigo saber quem é, mas eu quero agradecer a si mesmo por estar conosco, né? E quem mais que eu não falei? E Viveiros Advocacia, quem esteja representando, é uma honra para todos nós estar conosco. Doutor Arthur Flávio, já falei, lá de Itacaratu, minha terra. Meu querido, receba meu abraço fraterno. E, agradecendo aos que já falaram, quero também aqui trazer uma reflexão, uma pergunta-reflexão
a meu querido Ricardo Rabelo Vajal. Nessa questão que trazida da suspensão da prescrição, dessa possibilidade doutrinária. Doutor Ricardo, nesse mundo acadêmico, será que seria possível um aprofundamento desse estudo a ponto da academia, quando eu digo academia, os membros da academia que se debrucem sobre o Instituto da Prescrição, se eles poderiam aprofundar isso a ponto de tratar de uma emenda à Constituição, já que está na Constituição, no artigo 7º, está dentro do contexto do arcabouço dos direitos fundamentais, e como, querendo ou não, como seria uma conquista a mais, evidentemente, daqueles que, por qualquer motivo, que estiveram impedidos, né, comprovadamente, seja por força maior, como é o que está, como nós, nesse momento, temos uma calamidade pública, nesse momento temos uma pandemia sobre a qual nunca ninguém se debruçou, nunca ninguém testemunhou. Quem está vivo nessa terra não passou por isso. Ninguém que esteja vivo passou por uma situação como essa. Então, considerando uma força maior que preside, a pandemia que chegou, toda a mudança que a gente falou aqui antes, será que é possível, o senhor acha viável que a academia faça estudos aprofundados para, eventualmente, apresentar um projeto de emenda com uma PEC para alteração beneficente, evidentemente, em benefício dessa possível suspensão da prescrição? Excelente reflexão, doutor Marcondes. Então, a questão de alterar o artigo 7º da Constituição guarda muita controvérsia na academia, porque grande parte dos doutrinadores pensa que se trata de uma cláusula pétrea. Isso é uma tese consolidada do professor José Afonso da Silva, citada recorrentemente pela doutrina trabalhista de Arnaldo Susequim, do próprio José Afonso da Alegrave. Então, eles têm essa resistência de alterar o artigo 7º. Mas penso que, sendo uma alteração que beneficiaria as partes envolvidas, já que se trata de uma discussão, de uma situação de força maior, penso que sim, seria possível. E, complementando um pouco a reflexão, queria fazer menção a uma decisão do Tribunal Constitucional Italiano, que é de 1966, uma decisão bem antiga. Ela trata de que? Ela diz que aquele brocardo, aquela teoria latina, romana que eu citei, que é que a prescrição não corre contra quem não pode agir, ela trata de uma discussão bem interessante em relação ao direito do trabalho. O que é que ela diz? Ela diz que não é possível correr prescrição contra quem está com contrato de trabalho ativo. Isso é uma discussão que a doutrina brasileira enfrentou e enfrenta há muitos anos. O professor Hugo Melo, juiz da 12ª Vara do Trabalho, tem um posicionamento que é extremamente minoritário de que a prescrição não poderia correr, seguindo essa tese italiana. E é justamente com base nesse brocardo, nessa teoria romana, que baseia essa tese do professor Hugo, que quem defende que a prescrição pode ser suspensa antes da Lei 14.010 se lastreia. E por isso que há tanta controvérsia. Tem outros professores brasileiros que defendem essa corrente italiana, além do professor Hugo, o professor Márcio Túlio Viana, o professor Agra Belmonte. Então, é minoritária, mas é uma discussão que está sempre em voga. E o tema da prescrição é um tema extremamente rico e que tem doutrina bastante relevante. Inclusive, se pudesse recomendar a todos, recomendaria o livro Tratado de Prescrição Trabalhista, que é um livro excelente, do professor Leandro Fernandes e do professor Rodolfo Pamplona Filho. Então, dois professores que tenho certeza que todos conhecem e que trata de forma pormenorizada da questão da prescrição trabalhista, que eu usei bastante para estudar antes de falar e que acho bastante relevante. Então, queria também agradecer a todos
a oportunidade, agradecer Dr. Max Maciel, doutora Marina Roma pelo convite, Dr. Marcondes pela excelente condução dos trabalhos, e agradecer a ESA, a ATP, a CDT, todos os presentes que, pelo que pude observar no fluxo, teve uma grande quantidade de pessoas. Então, queria agradecer aos que estão presentes nesse momento em nome de todos e desejar a todos uma boa noite e que continuem com saúde nessa situação terrível que estamos passando. Está sem áudio, doutor Marcondes. Acho que está fechado o microfone. Está fechado. Muito grato. Meu querido Ricardo Vajal Carneiro Leão está nos assistindo. Se ele quiser abrir a visão aí, eu ficaria muito grato se ele abrir aí a imagem, porque nesse momento eu quero parabenizá-lo pelo filho. É importante. Ô, meu irmão, parabéns. O filhão deu aqui um show. É uma honra. Um orgulho. Fiquei muito feliz por vê-lo. Nos trouxe aqui assunto de muita grandeza. Muitas vezes a gente fica um pouco calejado, um pouco meio que demora muito a lidar com prescrição, e vem um caso que nos deixa um pouco... Eita, apareceu um camarada aqui que eu vou dizer uma Sévulo coisa. Barros. É de arrepiar, meu amigo. Sévulo Barros apareceu aqui. Você, quem não conhece, não sabe que pessoa é essa figura. Que saudade de você, meu irmão. Que saudade. Pessoa maravilhosa. Marcondes, é um orgulho muito grande, né, rapaz? Você vê um jovem, né? Ricardinho tem só 25 anos, já mestre em Direito lá em Coimbra, com extensão na Itália. Quer dizer, é uma pessoa que sempre gostou muito de estudar a vida toda e desde pequeno, que é muito estudioso, e está aí está aqui dando um show no dia a dia. Trouxe uma reflexão. Quero parabenizar você por isso. Obrigado, meu amigo. Obrigado e parabéns pela agradecer condução. Esse momento, foi muito importante com o doutor Fábio Silveira, com a doutora Tereza Andrade, com o Ricardo e com minha irmanada Márcia Santos. Foi muito bom, fiquei muito feliz. Agradecer também o Rodrigo Galindo pela presença. E agora Sévulo, que eu não tinha visto, fiquei muito feliz. Estou com saudade de você, meu irmão, tenho certeza, viu? Muita saudade. Espero... Um abraço a todos, Marcondes. E um abraço, Márcia, parabéns, viu? Foi maravilhosa a sua apresentação. Aliás, todos, muito bom. Ricardo. Foi excelente. Um abraço. Quando tudo isso passar, vamos marcar uma grande confraternização. Com certeza. Uma confraternização pela vida. Exatamente. Nós precisamos confraternizar e celebrar a vida, porque todos nós, querendo ou não, por menos que seja, estamos com medo de perdê-la. Com certeza. Estamos com medo de perdê-la. Então, Deus primeiramente, mas é importante que os amigos possam festejar. Quando isso passar, que a gente possa celebrar, seja onde for, num lugar, confraternizar a vida pela primeira vez. Então, quero agradecer, dizer que esse assunto a gente poderia levar a noite toda, porque cada um tem mais a falar. Espero que possamos ter outras lives, que a gente possa trazer de forma leve, da forma que foi apresentada, e, querendo ou não, estamos prestando serviço a todos. Muito grato, fiquei muito feliz por cada um, pela presença de todos, agradeço. Estou encerrando a sessão, desejando uma boa noite a todos. Espero vê-los em breve, meus amigos. Um grande abraço. Boa noite, amigo. Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais. Até mais.